Bem, galera, hoje a gente vai às resoluções e correções aí das questões de revisão, que a gente vai ver aí, para a gente ver aí o que a gente acertou, o que a gente errou e tirar as nossas dúvidas aí no que tiver diferente do que a gente fez, né? Vamos lá, né? A gente está tendo como revisão dos conteúdos que a gente vinha vendo de geometria plana, de geometria espacial, quer dizer, onde a gente está aí calculando a parte de vértice, face, aresta, volume, área, essas coisas assim das figuras, né? Vamos ver o que a gente tem aí pela frente nas questões. Questão 1. O reservatório de água de uma cidade tem formato cilíndrico com 4 metros de altura e 6 metros de diâmetro. Para resolver o problema de abastecimento de água, decidiram construir um novo reservatório com 4,5 metros de altura e o dobro do volume do anterior. Quanto deve medir em metros o diâmetro do novo reservatório para atingir o volume desejado? Aí a gente tem que ver. A primeira coisa, né, para a gente conseguir resolver alguma coisa, alguma parte disso daí, a gente tem que saber qual era o volume do primeiro, né? O primeiro reservatório ele tinha as seguintes medidas: 4 metros de altura por 6 metros de diâmetro. Se ele tinha 6 metros de diâmetro, automaticamente, se eu sei que o diâmetro é 2 vezes o raio dele vai ser 3, né? E aí, gente, a gente pode usar aí para a gente calcular, nesse caso, a gente vai adotar aí 3,14 valor de π. Ele não nos deu na questão, né? Mas a gente pode, nesse caso aí, como a gente só vai ter uma comparação, a gente pode utilizar 3,14, né? Ou calcular só deixando o π também, né? Também não vai fazer grande diferença, porque aí você vai achar o número multiplicado por π, correto? No caso aí, tudo vai ficar vezes π, vai ser só dobrar o número, né? Que é bem tranquilo. Aí vamos calcular primeiro o volume do reservatório antigo. Cálculo de volume do cilindro, né? A fórmula é V igual a πr ao quadrado vezes H. R é raio, H altura. Então vamos lá, adotando o π como 3,14. 3,14 vezes 3, né, que é o raio, que é a metade do diâmetro, ao quadrado, vezes 4, que é a altura, né? 3,14 vezes 3 ao quadrado, 9, vezes 4. Nesse caso aqui, 3,14 vezes 9 vezes 4 vai dar 113,5. Ou se a gente usar ficar com o π aqui, vai ficar 9, 9, 18, 9, 9, 18, 36 vezes π metros cúbicos. Também pode ser, tá? Só que aí só vai mudar a notação e aí a gente tem que saber que vai ficar o dobro aqui embaixo, né? Eu substituí o π por 3,14 porque como está me falando na questão que o segundo reservatório vai ter o dobro do primeiro, trabalhar com π, às vezes a pessoa pode ter um pouco mais de dificuldade, então é mais fácil eu multiplicar o volume do primeiro por 2, estando todo ele em algarismos, né? Do que estando ele com π quando eu adotar π, né? Então, o segundo passo, a gente vai o quê? Vai ver o raio do novo reservatório, sabendo que o volume tem que ser o dobro do primeiro. Então, se o volume tem que ser o dobro do primeiro, vai ser 113,5 vezes 2, que vai dar 226,1. Na mesma fórmula e com a medida que ele me passou aqui de altura 4,5. Então, a gente vai
E como é uma comparação de um com o outro, eu vou substituir π pelo mesmo valor para não dar diferença nesse cálculo, né? Então, vamos tentar. Ó. O segundo passo, usar as informações para o segundo reservatório. A fórmula é a mesma, né? V é igual a πr ao quadrado vezes h. O V eu tenho, que é o dobro do inicial, né? Que é 113, que é o dobro de 113,5, que é 226,1. O π eu estou adotando o mesmo valor, o R é o que eu quero descobrir, e a altura eu tenho, que é 4,5, como ele me falou na questão. Então, eu vou ficar com 226,1 igual a 14,13 R ao quadrado. Né? Eu vou multiplicar isso aqui. Ó. No caso, o 14,13 está dividindo, está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. Então, eu vou ficar com R ao quadrado é igual a 226,1 dividido por 14,13. 226,1 dividido por 14,13 é igual a 16. Então, R ao quadrado é igual a 16. Tirando, como R aqui ele está elevado, para mim tirar a potência, ele vai passar para o outro lado como raiz. Então, eu vou ficar com R é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 16, R é igual a mais ou menos 4. Só que, duas observações. Desconsidero o 4 porque eu não consigo ter comprimento negativo, né? A gente não tem distância negativa, tamanho negativo, então eu considero só o tamanho positivo, 4. E lembrando que a gente está calculando aí o raio e o diâmetro, só que aqui na questão ele me perguntou o diâmetro, olha lá, quanto deve medir em metros o diâmetro de um novo reservatório. E a gente tem que lembrar da relação que o raio é a metade do diâmetro. E vice-versa, né? Que o diâmetro é o dobro do raio. Então, se eu tenho um raio que é 4 metros, o diâmetro vai ser 8, que é 4 vezes 2, porque é 4 do centro da circunferência até um lado da circunferência, e mais 4 do centro até o outro lado, que é o diâmetro. Então, lembrando aí que o R é igual a 4, porém a nossa resposta vai ser 8, porque o raio é a metade do diâmetro, então vou multiplicá-lo por 2 para saber o valor do diâmetro que eu quero. Então, aí, o diâmetro será de 8 metros, alternativa letra D. Questão 2. Um retângulo de lado medindo 8 centímetros e 3 centímetros de lados, né? Um lado mede 8 centímetros e o outro mede 3. Gira ao redor de um eixo que contém o menor lado. O volume em centímetros cúbicos do sólido gerado através dessa rotação é. Aí a gente tem que, né, na rotação de um retângulo em torno de um dos seus eixos, temos que a dimensão do retângulo na qual a figura foi girada em torno é a altura da mesma. Com isso, podemos concluir, né, que a altura desse sólido é 3 centímetros. Então, se eu tenho esse eixo aqui, é o eixo de 3 centímetros. Se eu rodei em relação a ele, né, o eixo está nele, eu vou rodar ele assim, ao redor dele. Então, eu tenho que ele é a altura, então o nosso raio vai ser o 8 centímetros, né? Assim, a outra dimensão será o raio com o valor de 8 centímetros, né? Podemos calcular o volume do cilindro na seguinte equação. Mesma equação que a gente estava usando na primeira questão, né? V igual a πr ao quadrado vezes h, onde r é o raio da base e h é a altura. Substituindo os valores na equação, nós temos. Olha lá, V igual a π. Nesse caso aqui, eu não vou usar valor nenhum de π, até porque a minha resposta está com π. Então, eu posso deixar o π quietinho ali, não preciso adotar valor nenhum, nem preciso substituir por nada. Então, eu vou ficar com V igual a π vezes 8 ao quadrado, né? Que se ele rodou
em relação como eixo o menor lado, o outro lado foi o lado que deu o diâmetro, né? No caso, 8 é o diâmetro, né? 8 ao quadrado vezes 3, que é a altura. 8 ao quadrado vezes 3, 192. Portanto, 192 π. Sempre lembrando que se eu não mexer o π, eu mantenho o π ali. E aí, como eu já vi que nas minhas alternativas, eu tenho as alternativas com π, eu posso manter o π, e como a questão também não me deu valor nenhum, eu não vou substituir o π por valor nenhum. Ah, mas eu sei que vale 3,14. Você sabe, mas às vezes a questão pode querer que você usasse π como 3, valor exato, coisa que a gente já viu em algumas outras questões. Então, só vamos usar π igual na primeira, um 3,14, porque a gente está comparando o volume. Então, se eu uso o mesmo valor na primeira e na segunda, eu sei que se eu usar o mesmo valor, eu vou estar me mantendo essa relação. Então, não vai ter problema. Mas nesse caso aqui, como não me deu o valor de π, eu não substituo e não mexo nele. Então, vai dar 192 π centímetros cúbicos, portanto, o volume de um sólido gerado pela rotação desse retângulo citado na questão é 192 π centímetros cúbicos, tá? Bem tranquilinho, a gente só usou a fórmula mesmo, né, do volume. Então, vamos para 3. IF Santa Catarina. Devido à falta de água em alguns municípios do estado de São Paulo, as pessoas estão armazenando água em casa, em reservatórios cilíndricos. Opa, cilindros é uma coisa que a gente já conhece. Uma empresa está construindo reservatórios com tampa, cuja capacidade é de 12 π metros cúbicos, com raio da base igual a 2 metros. Se o material usado na construção custa R$ 80 por metro quadrado, é correto afirmar que o custo do material a ser utilizado será D. Aí, nesse caso aqui, a questão me dá, use π igual a 3. Aí, a gente vai ter que calcular a área, né? Porque a área é o que é utilizado para construir, né? Porém, ele só me dá uma altura, que é o raio da base, e me dá o volume. Então, dessas duas informações, eu tenho que começar a destrinchar a informação. Então, para definir a altura, que é o primeiro passo que a gente pode usar aí, a gente vai usar a fórmula base do volume, que eu tenho a informação do volume e tenho o raio da base. Então, com essas informações, eu consigo achar a altura tranquilamente, né? V igual a πr ao quadrado vezes h. O V ele me deu, né, que é 12π, é igual a π vezes R, que ele me deu, que é o raio, que é 2 ao quadrado, vezes h. Então, aqui, ó, eu posso resolver, ó. Aqui eu não aconselho ninguém a substituir o π, você vai chegar na mesma resposta, mas você vai ter mais um número para trabalhar desnecessariamente, né? Porque eu tenho, ó, 2 ao quadrado, 4, então vai ficar com 4πh igual a 12, né? Se eu quero achar só o h, eu posso jogar, ó, o 4π, ele está multiplicando o h. Então, ele pode passar para o outro lado dividindo, que eu vou ficar com 12π dividido por 4π. π dividido por π dá 1. 12 dividido por 4 dá 3. Então, eu vou ficar com h igual a 3. Então, já descobri a altura. Se eu descobrir a altura, o segundo passo está molezinha, é só calcular a área total, né? Que a área total é o tamanho da obra que eu vou fazer. Então, a área total é igual a 2πr vezes r mais h, né? Então, vamos lá. A área total, 2π. R eu tenho que é 2, como ele me deu aqui na questão, vezes R2 mais H, que eu descobri aqui, que é 3. Então, eu vou ficar com 2. Aí, aqui eu substituí o π, né? Porque como eu quero saber a área em valor total, eu vou substituir o π
para ficar mais fácil de fazer a conta em metros quadrados depois, porque senão vai ficar π metros quadrados, aí fica meio chatinho de fazer a conta. Mas aqui no volume também, se você quiser substituir π, vai dar a mesma coisa. Você só vai ter que fazer mais uma conta. Tá? Então, ó, a área total é 2 vezes 3 vezes 2 vezes 5. Ó. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2, 12. 12 vezes 5, né? 60. Então, eu tenho que esse reservatório tem 60 metros quadrados. Se eu tenho quantos metros quadrados esse reservatório tem de área e tenho o valor de quanto cada metro quadrado vai custar, eu consigo definir o valor que eu vou pagar para construir esse reservatório, né? Que é o que a questão está pedindo. Ó. Se eu tenho um valor de 60, se eu tenho uma área, que é o valor, é a área vezes o preço, né? A área é 60 metros quadrados, vezes 80, que é o preço que eu vou pagar por metro quadrado. Então, o valor de construção desse reservatório é R$ 4.800. A gente só pegou fórmulas que a gente já conhece, foi deduzindo informações daquilo ali, com as informações que a gente tinha na questão, até a gente chegar num cálculo de valor. Show de bola? Vamos para a próxima. Um recipiente cilíndrico cujo raio de base é 6 centímetros contém água até certa altura. Uma esfera de aço é colocada no interior do recipiente, ficando totalmente submersa. Se a altura da água subir 1 centímetro, então o raio dessa esfera é... E aí? Primeiro passo, ó, o recipiente cilíndrico possui uma base de raio 6 centímetros, como a questão me fala. Calculando a área da base, nós temos, ó, a área da base é r ao quadrado vezes π. Então, se r é 6, vai ser 6 ao quadrado vezes π. A área da base é 36 π centímetros quadrados. Se ele cresceu 1 centímetro em seu volume, né? Então, ó, o volume é a área da base vezes a altura. Aí eu vou ter que, ó, se aqui a altura cresceu 1 centímetro, então eu posso botar que a altura é 1. Como se eu não tivesse nada na hora que eu botei cresceu 1 centímetro. Então, ó, o volume, né, que é a área da base que a gente já tem aqui, ó, volume 36 π vezes 1, 36 π centímetros cúbicos. Vamos para o próximo passo. Colocando na fórmula do volume da esfera, a gente tem que, ó, 36 π é igual a 4 vezes πr ao cubo sobre 3, né? Então, ó, o 3 aqui está dividindo, vai passar para cá. A gente adotou aqui, ó, o valor de π como 3, né? Na verdade, aqui, ó, olha, o 3, na verdade, eu não adotei π como 3, não. Calma aí. Eu tenho 3 aqui dividindo, eu vou passar multiplicando para cá. Então, eu vou ficar com 36 π vezes 3 igual a 4 πr ao cubo. 36 π vezes 3 vai ser 108 π. 108 π. Então, no caso aqui, ó, eu quero achar R, né? Que é o raio da circunferência, que é o que ele me pediu na questão. E aqui, ó, o 4π está multiplicando R, então eu posso passar para o outro lado dividindo. Então, ó, 36π vezes 3 dá 108. O 4π está aqui multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. Então, eu vou ficar com 108π dividido por 4π. π dividido por π dá 1, 108 dividido por 4, 27. Vou ficar com 27 é igual a R ao cubo. Se o R aqui está como cubo, potência ao cubo, para mim tirar essa potência ao cubo, eu vou passar para o outro lado como raiz cúbica.
Então, eu vou ficar com raiz cúbica de 27 é igual a R. O número que elevado à terceira dá 27 é 3, porque 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. Então, eu tenho que R é igual a 3. Achando, assim, o raio da esfera que eu achei, que eu coloquei dentro desse recipiente com água, né? Então, aí a gente fez a área total, fez o volume que cresceu com essa esfera, né? E aí, igualando o volume que cresceu com o volume da esfera, que se aumentou tanto de volume no recipiente, é porque esse volume que aumentou é o volume da esfera. Então, se eu igualar esse volume que aumentou com a fórmula do volume da esfera, eu vou operar que eu vou achar o R igual a 3. Então, alternativa letra C. Vamos para a próxima. As figuras mostram um cilindro reto A, de raio da base R, altura H e volume VA. E o cilindro reto B, de raio da base 2R, é a altura 2H e volume VB, cujas superfícies laterais são retângulos de área AS e SB. Nesse caso, é correto afirmar que SA sobre SB e VA sobre VB valem respectivamente. Aí a gente tem que achar, a gente pode achar por constante, tá? Então, a gente tem lá, SA é 2πr ao quadrado mais 2πrh é igual a 4πr ao quadrado mais 2πrh, né? Por enquanto, só isso. E o V é πr ao quadrado h. O SB vai ser 2π4r ao quadrado mais 2π vezes 2r vezes 2h é igual a 16πr ao quadrado mais 8πrh. E o volume vai ser π4r ao quadrado vezes 2h é igual a 8πrh. Se eu for colocar, como eu tenho essas relações, ó, eu tenho que a relação de SA sobre SB e tenho a relação de VA sobre VB. Eu tenho essa equação aqui sobre essa aqui e essa aqui sobre essa aqui. Então, aqui eu vou ficar com 4πr ao quadrado mais 2πrh sobre 16πr ao quadrado mais 8rh. As incógnitas, as variáveis aqui, eu posso todas simplificar. Ó. Simplifico πr ao quadrado com πr ao quadrado. Cortei. πrh com πrh. Cortei. Então, eu fiquei com 4 mais 2, 16 mais 8. Que também posso simplificar, né? Aí aqui vai ficar 8 e embaixo vai ficar 24. Dividindo tudo por 8, né? Ou se eu simplificar aqui também, eu posso simplificar, não tem problema nenhum. Porque se eu simplificar aqui por 4 e aqui por 4 e aqui por 4, eu vou ficar com 1 e vou ficar com 4. Se eu simplificar aqui por 2 e aqui por 2, vou ficar com 1, vou ficar com... Não, melhor somar. 4 mais 6, 4 mais 2, 6. 16 mais 8, 24. Então, simplificando em cima por 6 e embaixo por 6, vou ficar com 1 sobre 4. Né? E aqui eu vou ter a mesma relação. Ó. Vou botar VA sobre VB, então πr ao quadrado sobre 8πr ao quadrado vezes h. πr ao quadrado com πr ao quadrado vou simplificar. Simplifiquei 1 por 8.
Lembrando, gente, aqui eu fiz pela fórmula. Porém, existe quando a gente estudou em sólidos semelhantes, a gente tem a relação. Então, olha só, se a relação do tamanho de uma aresta ou de um lado, ó, se o tamanho da base está R para R2, eu vou ter 1 sobre R, sobre 2, né? Então, para cada 1 R no primeiro volume, no primeiro cilindro, eu vou ter 2 no segundo. Então, tá para 1 meio. E a gente tendo essa constante, a gente vai lembrar que quando for essa constante, quando essa relação estiver pedindo, para a gente calcular a área, essa relação vai ser ao quadrado. Então, se ela é 1 sobre 2, vai ficar 1 sobre 2 ao quadrado, vai ficar 1 sobre 4, correto? E quando essa relação, eu fiz ali pela fórmula com os dados que a gente está usando, mas tem essa relação aqui dos volumes dos sólidos semelhantes. Deixa eu ver aqui se eu consigo achar a página para mandar falar para vocês. Sólidos semelhantes. Aqui, ó, finalzinho da página 144. Aqui, ó. Essa parte aqui, ó. 144, finalzinho da página, ó. A razão entre dois elementos lineares quaisquer é K. Então, elementos lineares. Ó, se eu pegar a altura aqui, ó, a altura H por altura 2H. Então, vai ser H sobre 2H, vai ser 1 sobre 2. A razão entre áreas correspondentes é K ao quadrado. Então, se eu estou calculando área e tenho que K é 1 sobre 2, a relação dessa área vai ser K elevado ao quadrado. Então, vai ser 1 sobre 2 ao quadrado, 1 sobre 4. E a razão entre volumes é K elevado ao cubo. Se eu tenho K, que é 1 sobre 2, e essa razão vai ser elevada ao cubo, vai ser 1 sobre 2 elevado ao cubo. Então, 1 sobre 8, que o cubo, 1 ao cubo é 1, 2 ao cubo é 8. Então, a gente vai achar a mesma resposta usando outra fórmula de calcular, tá? Beleza? Assim, eu usei aqui as fórmulas com os dados que tem na questão, porém, tem como a gente calcular por essa razão aí, que está a razão de sólidos semelhantes também. Aí, do mesmo jeito, a gente vai achar a resposta 1/4 para a área e 1/8 para o volume, a alternativa a letra A. Tá, gente? Só estou falando aqui porque tem outro modo de calcular também, nenhum dos dois está errado. Só que você usa as dimensões que você tem de cada sólido e no outro você pode usar, calcular pela constante de relação de um sólido com o outro em relação às semelhanças dos seus elementos, né? Se eu tenho que o elemento linear, seja altura, seja raio, seja comprimento, é 1 sobre 2, essa relação vai ser ao quadrado na área e ao cubo no volume. Só isso, bem tranquilo. Aí fiquem a fazer do jeito que vocês quiserem. Mas a resposta é 1 sobre 4 e 1 sobre 8. Beleza? Número 6. Fazendo-se a planificação de um cone de altura 15 centímetros, observa-se que a sua superfície lateral é um setor circular cujo ângulo central mede 4π sobre 3 radianos. Então, o volume desse cone em centímetros cúbicos é. Uma vez que a gente tem a altura, a gente precisa do raio, né? Para calcular o volume. Mas, para isso, a gente precisa determinar também a geratriz da figura. Para isso, vamos utilizar a informação do ângulo central. Uma vez que o comprimento da circular, né? O comprimento da circunferência toda é 2πr, né? Então, ó, eu vou ter aqui, ó, 4π sobre 3, que é o que ele me deu aqui, é igual
a 2πr dividido por G, né? Então, ó, o 3 está aqui dividindo, vai passar para cá multiplicando, né? Vou simplificar aqui, ó. No caso, esse aqui, ó, o 2πr, na verdade, né? Que vai passar para cá multiplicando. Então, eu vou ficar com 3r, né? Dividido por 2, que aqui, ó, 4π dividido por 2π vai dar 2, né? E aí, vou ficar, o 3 está aqui dividindo, vai passar multiplicando, então vou ficar com 3 vezes r, e o 2 que está aqui vai vir para cá dividindo, né? Para a gente conseguir isolar o g. Então, vou ficar com g é igual a 3r dividido por 2. Eu posso fazer essa relação aqui também transformando, né? Se eu substituir π aqui por 180 e botar esse 2π aqui por 360, eu vou trabalhar com os ângulos normais, né? Só vou ter que converter depois. Então, olha lá, vamos utilizar outra relação do cone, né? Que relaciona o raio à geratriz. Então, olha lá. Como o cone a gente pode formar ele por um triângulo retângulo, a gente tem Pitágoras no triângulo retângulo, né? Então, a geratriz ao quadrado, que seria a hipotenusa, é igual a raio ao quadrado mais altura ao quadrado. Então, ó, se eu tenho que a geratriz é 3r dividido por 2 ao quadrado, igual a raio, o r que eu não tenho, né? Ao quadrado, mais 15 ao quadrado, que é a altura. Então, aqui eu vou ficar com o quadrado desses dois, vou ficar com 9r ao quadrado dividido por 4, igual a r ao quadrado, mais 15 ao quadrado. Tá. Então, aqui, ó, o 4 está aqui, o r vai passar para cá, né? Então, o r vai passar para cá dividindo, parará, parará, parará. Vou resolver aqui. Fiquei com 5r ao quadrado dividido por 4 é igual a 225. 5r ao quadrado, o r está aqui dividindo, vai passar para o outro lado multiplicando. 5r ao quadrado é igual a 225 vezes 4, r ao quadrado é igual a 900 dividido por 5, r ao quadrado é igual a 180. Então, eu tenho o valor de r ao quadrado. Com isso, a gente calcula o volume desse cone, né? O volume do cone é πr ao quadrado vezes h dividido por 3, e eu tenho r ao quadrado, que é 180, né? Volume é igual a π vezes 180 vezes h, que é 15, dividido por 3. E isso vai nos dar que o volume desse cone é 900 π centímetros cúbicos. Portanto, essa é a alternativa, letra B. Vamos para 7. Um recipiente cilíndrico possui raio da base medindo 4 centímetros de altura, medindo 4 centímetros e altura medindo 20 centímetros. Um segundo recipiente tem a forma de um cone e as medidas do raio de sua base e de sua altura são iguais às respectivas medidas do recipiente cilíndrico. Qual a razão entre o volume do recipiente cilíndrico e o volume do recipiente cônico? Então, olha só, a gente tem que um cilindro ele mede 4 de raio e 20 centímetros de altura. E eu tenho um outro recipiente em formato de um cone que tem também 4 de raio e também 20 de altura. E eu quero saber a razão desses dois. Para fazer a razão do volume entre esses dois, eu vou calcular o volume. Novamente, como eu estou calculando o volume e comparando, eu vou substituir π por um valor igual. Então, nesse caso aqui, o volume do cilindro, né, que é a área da base vezes a altura,
A área da base é π vezes o raio ao quadrado, vezes a altura, que é 20, vai dar 1004,8. O volume do cone é 1/3 vezes a área da base vezes a altura, né? A área da base é a mesma coisa, né? π sobre r ao quadrado, vezes a altura, vai dar 334,9. Para saber a razão desse volume, eu vou dividir o volume do cilindro pelo volume do cubo, né? Então, ó, volume do cilindro dividido pelo volume do cubo vai dar 1004,8 dividido por 334,9, que vai dar 3. Então, a razão entre esses recipientes é 3. Se eu for parar para pensar, para cada 1 litro que eu colocar no cone, eu consigo colocar 3 no cilindro, tá? A correção é essa. Fico aguardando as dúvidas aí. Grande abraço, fiquem com Deus.